Olá, amados. Aqui é o pastor Israel Silva falando da lição 3 da EBD, a superioridade de Jesus em relação a Moisés. E nessa oportunidade vamos falar de que Jesus tem uma tarefa superior à de Moisés, que Jesus tem uma autoridade superior à de Moisés, que Jesus tem um discurso superior ao de Moisés. E vamos comentar o novo código do sistema criminal boliviano. A propósito, eu gostaria de refletir com você que reconhece a importância desse trabalho que fazemos, o seguinte, principalmente a você que já nos assiste, já nos acompanha já de outras lições para trás, a importância que eu sempre peço para compartilhar, clicar no gostei, comentar, e isso é muito importante, isso ajuda muito na divulgação do trabalho. Você deve ter notado que em todas as lições que estão aqui, se você olhar aí, todas que estão gravadas, nós nunca pedimos oferta, não é que eu não queira, não é que eu não precise, não é que eu não tenha gastos. Claro que tenho, e quem mexe com foto e vídeo, só em imaginar o produto que a gente consegue apresentar, vai ver que nós temos gastos. Mas esse não é o ponto, não. O que eu preciso mesmo, em primeiro lugar, é que você assista esse vídeo até o final. O segundo, se você não tiver oportunidade de assistir um Viva Voz, use aquele fone de ouvido, e já teve gente que me falou, olha, mas eu não consigo ouvir o som. Digo, então o seu fone de ouvido é que está ruim. Geralmente esse que vem no celular não é bom. Então, às vezes, precisa a gente fazer um investimento um pouquinho maior. A partir de R$50 você já consegue um fone de ouvido bom para celular. E se você for uma pessoa que usa muito o celular, talvez você chegando aí na casa dos R$200 a R$300, você vai comprar assim um fone de ouvido espetacular e você vai ouvir tudo e mais alguma coisa. Então, em primeiro lugar, é que você assista até o final. O segundo, que mesmo que você tenha assim total impossibilidade de assistir, você ainda tem uma maneira ainda de ajudar na divulgação desse trabalho. É só você fazer o seguinte, ligar, botar para rodar o vídeo, tira todo o canal, seria, por exemplo, para quem está trabalhando, está num local onde não pode fazer barulho, enfim, você tira todo o volume e deixa o vídeo, mas aí deixa ele ir até o final. Aí ao final você pode desligar. Não precisa, nesse caso, não precisa repetir. Repetir, evidentemente, é para as pessoas que estiverem tirando dúvida, querendo mostrar para um outro, aí sim. Do contrário, não precisa. Aí no mais, é que você curta, compartilhe, clique no gostei e faça lá, deixe seu comentário, que isso muito nos edifica. As pessoas às vezes me encontram, olha, a lição está muito boa, olha, está cada vez melhor, mas o bom, isso vai ajudar ainda mais, vai edificar ainda mais, se você colocar isso aí no canal, no YouTube, se você colocar no Facebook, aí vai facilitar, você vai estar ajudando bastante. Olha só, você pode ajudar e nós não estamos falando em dinheiro. Então, a Deus seja a glória. Vamos em frente. A lição 3 da EBD, a superioridade de Jesus em relação a Moisés, apresenta o texto áureo que segue. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Hebreus, capítulo 3 e versículo 3. Comento daqui a pouco porque esse versículo faz parte da leitura recomendada para a classe, então nós vamos passar a ela já daqui a pouco e vamos então comentando versículo por versículo e chegaremos a esse também. Isso eu creio que vai facilitar o nosso entendimento. A verdade prática, Cristo em tudo foi superior a Moisés na casa de Deus, pois enquanto o legislador hebreu foi um mordomo, o Salvador foi o dono. Algumas coisinhas aqui, Cristo em tudo foi superior a Moisés na casa de Deus, pois enquanto o legislador hebreu se refere a
Moisés, é uma outra maneira de se referir a Moisés. Foi um mordomo porque está se falando de alguém que cuidava do que era, na verdade, de Deus. Moisés cuidava do povo de Deus. Moisés não era o dono do povo. Moisés cuidava do povo de Deus. Então, é nesse sentido que se fala de mordomia. O Salvador foi o dono. Um pequeno comentário que tenho certeza que vai ajudar algumas pessoas. Qual seria a diferença entre verdade prática e textual? 1, 2, 3, 4, 5. Então vamos lá. Até para você que já acertou, que já sabe isso, mas a verdade prática e o textual, eles são diferentes em um ponto bem específico. Depois você faça um teste, pergunte aí a seus colegas, irmãos de escola dominical. Vai ter muita gente boa que vai se surpreender e não vai saber te responder isso. O texto áureo é um texto bíblico, é um versículo bíblico. Às vezes, parte de um versículo, mas é parte de uma porção bíblica, é literal, é extraído da Bíblia. E a verdade prática, como o nome diz, é uma verdade, mas é de uma autoria evangélica, é como se fosse um poema escrito, pronto. É a melhor definição que a gente pode encontrar. Como se fosse um poema. Então, não pode, se por acaso não está acontecendo isso aqui hoje nessa lição. Mas se por acaso você encontrar algum deslize com relação à verdade prática, que alguma coisa não bateu, a verdade prática às vezes pode não estar muito bem clara. Então essa é a diferença. A verdade prática pode até apresentar falhas, porque é um componente humano ainda, de pessoas que conhecem muito bem a Bíblia, de pessoas que buscam o conhecimento das coisas de Deus, das coisas que são de cima, mas pode haver alguma falha. Enquanto a Bíblia não, a Bíblia é perfeita. Textual, perfeito. Verdade prática, geralmente perfeita, mas se por acaso apresentar alguma diferencinha, leve isso em consideração. Numa linguagem mais teológica, o texto áureo é um texto inspirado e a verdade prática é um texto revelado. Vamos em frente? A leitura bíblica recomendada se encontra em Hebreus, a carta aos Hebreus, ou epístola aos Hebreus. A gente já comentou bastante sobre isso na lição passada, e esses nomes são sinônimos. Então a leitura bíblica recomendada se encontra em Hebreus, carta aos Hebreus, ou epístola aos Hebreus, capítulo 3, versículos de 1 a 19, que passo a ler e comentar agora. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Até aqui, eu acho que o texto é bastante intuitivo, né? A epístola aos Hebreus, sendo escrita e endereçada a irmãos hebreus que estavam em Roma, participantes da vocação celestial, ou seja, que são irmãos em Cristo. Né? Considerai a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Jesus Cristo apóstolo, mas aí não pode ser confundido com o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro. É o apóstolo maior e sumo sacerdote da nossa confissão. A própria epístola aos Hebreus, ainda em lições mais para frente, vai mostrar que Jesus é superior a todos os sumos sacerdotes. Então, como se a gente dissesse, o sumo do sumo sacerdote. Porque o maior sumo sacerdote era humano, que se tinha notícia, eram humanos até então. Então, Jesus está acima de tudo isso. Versículo 2. Sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés, em toda a sua casa. Esse casa aqui representa povo de Israel no Antigo Testamento e Igreja do Senhor Jesus Cristo no Antigo Testamento. Aqui nesse texto da Epístola aos Hebreus, quando aparecer essa referência à casa aqui, estaremos tratando sempre disso. Moisés cuidava da casa no Antigo Testamento, nos dias de Moisés, quando ele estava vivo, especialmente quando ele tirou o povo do Egito. E agora estamos falando do Senhor Jesus, que cuida da casa, que é o edificador da casa, que é o criador da própria casa, que é a igreja do Senhor. Chegamos ao versículo 3, que é
o texto áureo, né? Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés. Ele quem? Ele, o Senhor Jesus. É tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Ou seja, Moisés tinha honra por ser o legislador, por ser aquele mordomo, nesse sentido, que tomava conta da casa. O que é a casa? O povo de Israel, lá no Antigo Testamento. Quanto maior honra da casa tem aquele que a edificou. Quem edificou a casa? Jesus. De novo, Jesus edificou a sua igreja. E assim como Jesus edificou todas as coisas. Pois já falamos e vamos sempre repetir. Na criação, quando aparece lá no livro de Gênesis, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ali estão presentes o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? Seguindo, versículo 4. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Jesus é Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. E, na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até ao fim. Está sendo colocado que a casa somos nós. Nós quem? Se tão somente conservarmos firme. Então, essa casa a que se refere ao cristão aos hebreus é a igreja pura e verdadeira do Senhor Jesus Cristo. Versículo 7 que já estamos. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação no dia da tentação no deserto. Aqui a referência são as provas que Moisés passava no deserto com o povo. E Moisés saiu com o povo do Egito e volta e meia havia um levante, queremos voltar para o Egito. Será que lá não havia cemitérios para nos enterrar? Ou agora nós passamos do Mar Vermelho, nós não sabemos agora para onde vamos. E era sempre essa situação. E uma das mais enfáticas, nós vamos tratar delas, será quando Moisés mandar os 12 espias, dentre eles Josué e Caleb, a verificar a terra prometida, a espiar a terra prometida. Vai ter uma provocação, uma tentação muito grande e coisas sérias vão acontecer. Mas aguenta um pouquinho aí, aguenta as pontas, que nós já vamos chegar lá daqui a pouquinho. Versículo 9. Onde vossos pais me tentaram, aqui é o próprio Senhor Deus falando, onde vossos pais me tentaram. O que é isso? Onde os antepassados das pessoas, dos judeus, para quem essa carta é endereçada, onde os vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Aí já vai entrando já nesse detalhe, né? Porque por ocasião do episódio dos espias, naquele momento ali, naquela tentação, naquela desobediência que tiveram ali ao Senhor, ali foi sentenciado que o povo haveria de passar no deserto um total de 40 anos. Então é disso que está sendo falado. Versículo 10. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conhecem os meus caminhos. Palavra do Senhor Deus. Versículo 11. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Quando aconteceu isso, por ocasião dos espias, então Deus sentenciou que aquela geração que estava ali presenciando, participando de alguma maneira daquilo ali, embora houvesse os que defendessem que era importante prosseguir com o plano de Deus, enfim, mas nós vamos detalhar mais isso. Mesmo assim, Deus falou, olha, à exceção de Josué e Caleb, nenhum dos presentes dessa geração, que tem acima de 20 anos, entrará na terra prometida. Por isso que está sendo falado desta maneira. Versículo 11, então repetindo. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. É Deus falando da terra prometida, chamando de meu repouso. 12. Veja, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros,
todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. É muito importante conhecer a voz de Deus para não cair no engano do pecado. É disso que está se falando aqui. Versículo 14. Porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação. Não endureçais. Ouviu a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Mesmo que a gente não tenha todas as respostas, mesmo que a gente não saiba tudo o que vai acontecer, mas se é a voz de Deus, a gente tem que seguir, a gente tem que procurar nos manter no caminho, nós temos que procurar nos manter no caminho, na direção do Senhor. Versículo 16. Porque havendo-a alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Para melhor entendermos o tema sugerido, a superioridade de Jesus em relação a Moisés, importa reforçarmos alguns pontos mencionados em nossa videoaula passada. A carta aos Hebreus é endereçada a cristãos judeus sediados em Roma, sendo que expressiva parte deles estavam desanimando ou desanimados da fé no Senhor Jesus, além de retornarem às suas convicções judaicas. Dentre essas convicções aparece Moisés, de fato, um dos maiores profetas do Antigo Testamento, histórico líder israelita, reconhecido como libertador da servidão judaica no Egito, sendo, portanto, venerado entre os judeus. Por essa razão, o escritor aos Hebreus, cujo nome não é seguro afirmar, compara Cristo a Moisés, bem conhecido dos destinatários dessa epístola, lembrando que Jesus é superior ao grande líder do Antigo Testamento, mostrando que não se pode trocar Jesus por Moisés. Seguindo a sugestão da revista da Escola Dominical, vamos falar que Jesus tem uma tarefa superior à de Moisés, que Jesus tem uma autoridade superior à de Moisés, e que Jesus tem um discurso superior ao de Moisés. Além disso, como o assunto surgiu agora recentemente, vamos também comentar o novo código do sistema criminal boliviano. Número 1. Jesus tem uma tarefa superior à de Moisés. Nesse caso, a tarefa envolve vocação, missão e mediação. Jesus tem uma vocação superior à de Moisés. E vocação é a tendência natural para uma carreira, ofício, profissão, estado, etc. Então, sobre a vocação de cada um, Moisés nasceu hebreu, além de ter sido ensinado em todo o conhecimento egípcio da época, bem como em estratégias de comando. Porém, Jesus, como está escrito em João 17,5, foi vocacionado a ser verdadeiro Deus, junto com o Pai e o Espírito Santo. Verdadeiro Deus, junto com o Pai e o Espírito Santo, antes mesmo que o mundo existisse. A segunda questão, Jesus tem uma missão superior à de Moisés, e missão significa ação a ser executada por uma ou mais pessoas por solicitação ou ordem de outrem. É sinônimo de incumbência ou encargo. Moisés teve a honrosa missão de libertar o povo de Israel do Egito após 430 anos de escravidão, levando-os às proximidades da terra prometida pelo Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. A perda de alguns pelo caminho, como está escrito em Números 14 e versículo 33, não diminui a importância histórica e espiritual do trabalho de Moisés, mesmo porque os que se perderam assim ficaram em face da desobediência à palavra de Deus que saía da boca de Moisés. Ou seja, foi juízo do Altíssimo. Por outro lado, quando o escritor da carta aos Hebreus enfatiza que Jesus é superior a Moisés,
Considera que, se Moisés teve e cumpriu a missão de libertar do Egito o povo de Israel, levando-o às proximidades da terra prometida, Jesus teve e cumpriu a missão de trazer a verdade a todo o que nele crê, para que seja verdadeiramente livre e tenha a vida eterna, como está escrito em João capítulo 3, versículo 16, capítulo 8, versículo 32 e capítulo 8, versículo 36. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 8,32, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E ainda João 8,36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se por um lado a liberdade dos dias de Moisés tirava o povo de Israel da escravidão do Egito, a liberdade trazida por Jesus tira todo o que nele crê da escravidão do pecado que impede o ser humano de entrar no reino dos céus. Além disso, se Moisés conduziu um remanescente judeu, além de Josué e Caleb, até as proximidades da terra prometida, Jesus conduz seus fiéis de todo o planeta ao reino eterno de sua glória, onde não haverá mais sofrimento, não haverá mais desilusão, não haverá mais lágrimas e não haverá mais morte. Glória a Deus. Um terceiro aspecto ainda é que Jesus tem uma mediação superior à de Moisés. Quem tem mediação é o mesmo que mediador, que medeia ou intervém. É sinônimo de medianeiro, intermediário ou negociador. No relacionamento entre Deus e o homem, esse papel aparece geralmente na Bíblia, sendo cumprido por dois oficiantes, profeta e sacerdote. Você sabe a diferença? O que faz um, o que faz o outro? Então, guarda bem aí. A diferença está em que o profeta traz a palavra de Deus aos homens. Profeta, a mão dele, como se fosse no trânsito, a mão dele é de cima para baixo, de Deus para o homem. O profeta traz a palavra de Deus ao homem. A mão é essa, bota a setinha virada para baixo. E o sacerdote leva as demandas humanas a Deus. Agora, o sentido é a outra pista. A pista agora é de ida, O sacerdote leva do homem para Deus. O profeta trouxe de Deus para o homem e o sacerdote leva do homem para Deus. Moisés foi profeta, porque Deus falava por meio de sua boca. E foi sacerdote, porque levava as demandas do povo sob sua liderança a Deus, como está escrito. Números, capítulo 12, versículos de 4 a 15. E logo o Senhor disse a Moisés, e a Arão e a Miriam: vós três, saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, e eles saíram ambos. E disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por que, pois, não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Assim, a ira do Senhor contra ele se acendeu, e foi-se. E a nuvem se desviou de sobre a tenda, e eis que Miriam era leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Pelo que Arão disse a Moisés: ah, Senhor meu, ora, não ponhas sobre nós este pecado, que fizemos loucamente, com que havemos pecado. Ora, não seja ela como um morto, que saindo do ventre de sua mãe, tenha metade da sua carne já consumida. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. E disse o Senhor a Moisés: se seu pai cuspira em seu rosto, não seria envergonhado 7 dias?
esteja fechada 7 dias fora do arraial, e depois a recolham. Assim, Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu até que recolheram a Miriam. Hebreus capítulo 3, versículos de 3 a 6. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Esse texto ele faz parte do nosso texto áudio, já foi explicado, mas ele ajuda-nos a enfatizar que Jesus é o construtor e que Moisés é apenas o administrador. Ou seja, Moisés foi fiel como servo, como mordomo, mas Cristo foi fiel sobre sua própria casa. Por isso, quando somos escarnecidos e zombados por amor de Cristo, devemos lembrar do que está escrito em Mateus capítulo 10, versículo 25, parte B. Se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Na verdade, Deus fez uma aliança com o povo de Israel, e esta apontava para a nova aliança de que fala o escritor aos Hebreus e que será comentada nas próximas lições 8 e 9, se Deus quiser. O ponto é que, na aliança do Antigo Testamento, Deus tinha por seu povo os israelitas, além dos gentios não judeus, que se converteram ao judaísmo daqueles dias. No Novo Testamento, Jesus fundou sua igreja, como está escrito em Mateus capítulo 16, versículo 18. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Desde então, o povo escolhido por Deus para uma aliança superior à antiga é a igreja do Senhor Jesus Cristo, composta pelos irmãos que morreram em Cristo, bem como por nós que estamos em Cristo, em toda parte do mundo. Nesse sentido, está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A segunda parte disso. Quem ouve e crê em Jesus é maior que o que ouviu e creu em Moisés. Ora, quando Moisés estava para sair do Egito com o povo hebreu, Deus enviou 10 pragas, e em todas os judeus eram poupados do sofrimento, ou seja, acontecia um milagre dentro do milagre. Por ocasião da sexta, a praga de Saraiva, observe o que está escrito em Êxodo capítulo 9, versículos de 13 a 21. Então disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo, e põe-te diante de Faraó, e diz-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: deixa ir o meu povo, para que me sirva, porque esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, para que saibas que não há outro como eu em toda a terra. Porque agora tenho estendido a mão para te ferir a ti e ao teu povo com pestilência, e para que sejas destruído da terra. Mas deveras para isto te mantive, para mostrar o meu poder em ti, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Tu ainda te levantas contra o meu povo, para não os deixar ir. Eis que amanhã, por este tempo, farei chover saraiva muito grave, qual nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até agora. Agora, pois, envia, recolhe o teu gado, e tudo que tens no campo, todo homem e animal que for achado no campo, e não for recolhido à casa, a saraiva cairá sobre eles e morrerão. Quem dos servos, versículo 20... Quem dos servos de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Mas aquele que não tinha aplicado a palavra do Senhor ao seu coração, deixou os seus servos e o seu gado no campo. Só para explicar, essa praga de saraiva
eram pedras que caíam fumegantes sobre a terra do Egito. De tal forma caíam pedras grandes e pedras fumegantes, pegando fogo mesmo, ardendo em fogo, de tal forma que matou todos os gados e matou todos os servos dos egípcios. No caso, os egípcios mais abastados, né? Tinham lá seus escravos, tinham seus servos, e se eles estavam no campo, eles foram alcançados, foram feridos por essa praga de saraiva e foram mortos também. Mas esse texto, ele é muito enfático quando diz que até dentre os servos, especialmente no versículo 20, até dentre os servos de Faraó, aqueles que temiam ao Senhor a essa altura, porque essa era a sexta praga, que já tinha visto que Moisés anunciou, a primeira se cumpriu, a segunda se cumpriu, e até a quinta se cumpriu, então eles agora já acreditavam, se Moisés falou vai acontecer, mesmo dentre os egípcios. Houve então, esse versículo está dizendo que houve entre os egípcios aqueles que acreditaram e trataram de recolher tudo. Retira tudo do campo, bota tudo escondido aqui dentro de casa. Esses escaparam. Mas os que não deram ouvido, como das outras vezes, acabaram sendo vitimados ou perdendo seu pessoal. Por essa razão, o autor da carta aos Hebreus fala que ouvir a palavra de Deus sem crer, a partir dos dias de Cristo, é um erro mais grave e trará consequências mais severas do que aconteceu aos que ouviram Moisés e não creram. Por outro lado, o próprio Senhor Jesus diz em Lucas capítulo 11, versículo 28, antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Essa bem-aventurança de que fala o Senhor é a vida eterna com Cristo. A terceira parte é que quem é fiel a Jesus até a morte é maior do que os que foram fiéis a Moisés. Os capítulos 13 e 14 do livro de Números contam-nos a história de como Deus, por meio de Moisés, enviou 12 homens, um de cada tribo, para espiar a terra prometida. Esta era a missão. Em Números 13 e 23, lemos que foram e trouxeram, dentre outras amostras da terra, um cacho de uvas tão grandes que foram necessários 2 homens para carregá-lo com o auxílio de uma vara. Ou seja, o cacho de uva era muito grande. Só nesse trecho aqui da Bíblia aparece essa história. Nem antes e nem depois. A terra dava um tipo de uvas que formava um cacho tão grande que precisava de 2 homens para carregá-los. E foi isso que aconteceu. Uma vara para ali apoiar, né, o cacho de uva e 2 homens para carregar. Quando chegaram e relataram o que viram e o que trouxeram, houve uma grande contenda no meio do povo de Israel, passando a maioria, incluindo 10 dos 12 espias, a duvidar do cumprimento da promessa de Deus em entregar a terra, porque lá havia homens, fisicamente, muito fortes. No entanto, Josué e Caleb permaneceram confiantes ao Senhor e a Moisés, defendendo na Assembleia que deveriam marchar para conquistar a terra sob a direção de Deus por meio de Moisés. Essa era a vontade do Senhor, mas prevaleceu o medo da maioria e resolveram que não iriam, o que muito desagradou a Deus, condenando a todos de 20 anos para cima a jamais entrar na terra prometida, à exceção de Josué e Caleb. O livro de Josué vai mostrar o cumprimento literal desse negócio, mostrando o prêmio concedido por Deus aos 2 servos que nele confiaram. Por outro lado, em Atos capítulo 7, versículos 55 e 56, lemos que Estevão viu os céus abertos e o Filho de Deus de pé para recebê-lo por ter sido fiel ao Senhor Jesus até a morte. Nesse sentido, o escritor da carta aos Hebreus diz, em outras palavras, que o prêmio de Estevão é muito superior ao de Josué e Caleb. Ou seja, quem é fiel até a morte com Jesus é maior do que os que foram fiéis a Moisés. Item 3. Jesus tem um discurso superior ao de Moisés. O discurso de Jesus, além de poderoso, torna-se ainda mais enfático por ser do Filho de Deus. Além disso, podemos destacar ao menos mais 2 questões. A primeira delas é a humilhação de Jesus foi maior que a de Moisés. Moisés havia sido criado na corte do Egito com ensinos destinados a chefes de Estado.
No entanto, quando entendeu que era judeu e que o povo que vinha sendo escravizado eram de seus antepassados, assumiu posição favorável aos judeus, mesmo isso tendo-lhe custado o exílio em Midian. Se por um lado o exílio foi decisivo para Moisés se encontrar e casar-se com a Zípora, filha de Jetro, por outro, não se pode negar a humilhação de sair da corte de Faraó para recomeçar sua vida pastoreando ovelhas. Foi humilhação, mas a de Jesus foi maior, como demonstram os seguintes textos sagrados. Hebreus capítulo 11, versículos de 24 a 27. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério, ou seja, vergonha, de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. João capítulo 17, versículo 5. E agora, palavras do Senhor Jesus, o Senhor Jesus orando com essas palavras. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. E ainda, Filipenses capítulo 2, versículos de 5 a 11. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A segunda questão é que o exemplo de Jesus é maior que o de Moisés. Moisés é um exemplo de mansidão, pois Números capítulo 12, versículo 3, nos diz que era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Trata-se de uma rara qualidade, embora a essa época Moisés já contasse com mais de 80 anos de idade. Além do que, isso está registrado no contexto em que Moisés havia tomado para si uma esposa estrangeira. Jesus nos deixou o seu exemplo ao lavar os pés de seus discípulos, como está escrito em João capítulo 13, versículo 15. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. E ainda disse, em João capítulo 8, versículo 46, quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Se por um lado lemos que Moisés foi o homem mais manso em sua geração, por outro lado lemos que Jesus, além de deixar o exemplo de como tratar seus discípulos, jamais pecou. Ou seja, o exemplo de Jesus é maior que o exemplo de Moisés. Antes da conclusão, sinto de falar do que está acontecendo na Bolívia, já vim fazendo várias inserções ao longo dessa exposição, mas em relação aos cristãos, e digo particularmente aos evangélicos, porque assim se define a maioria das pessoas que me assiste neste canal. O que nos chega por meio principalmente de redes sociais é que a Bolívia está repetindo a Revolução Russa, 100 anos depois, prometendo confiscar propriedades de pessoas físicas e de instituições religiosas. Nossa mídia de grande porte, lamentavelmente, está em silêncio a respeito desse tema. Mas se trata de uma modificação no Código Penal da Bolívia, criminalizando a evangelização com penalidade de prisão de 7 a 12 anos, além de perda da propriedade, templo ou casa, conforme o caso. No meio acadêmico, costuma-se dizer que os que não conhecem história repetem história. Também ouvi de uma senadora que é muito sábio aprender com os erros alheios, porém é muita burrice deixar de aprender com os próprios erros. No que se refere ao verdadeiro evangelho, pregado e vivido pelos verdadeiros cristãos, Evo Morales,
Poderá ganhar alguns cumprimentos de esquerdistas, mas jamais vencerá essa batalha, pois outros, bem mais fortes do que ele, tentaram e foram derrotados e recolhidos ao ostracismo, como ele, Evo Morales, também será. E quanto aos brasileiros, especialmente nós que amamos a Deus e ao Senhor Jesus e, consequentemente, lutamos pelo Evangelho, a mídia divulgou ontem notícia e imagens de líderes religiosos evangélicos reunidos com o presidente Temer, que espera deles apoio para a implantação da reforma da Previdência. Se não houve notícia de os líderes terem falado do Evangelho ou do que está ocorrendo na Bolívia, prefiro crer que estamos diante de mais uma desinformação de nossa sofrível imprensa, pois, do contrário, essa reunião em nada me edifica. A notícia positiva é que a Frente Parlamentar Evangélica, por meio de seu presidente, o deputado Takayama, protocolou o ofício 002, de 11 de janeiro, demandando do ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, providências do governo brasileiro sobre a situação na Bolívia, como vemos a seguir. Chegou até minhas mãos o ofício número 002, de 11 de janeiro de 2018, da Câmara dos Deputados. Esse ofício, ao final, é assinado pelo deputado Takayama e ele é endereçado ao ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes. Passo então a ler esse ofício. Câmara dos Deputados, ofício número 002/2018, Brasília, DF, 11 de janeiro de 2018. A Sua Excelência o Senhor Aloysio Nunes, Ministro das Relações Exteriores, Esplanada dos Ministérios, Bloco H, Palácio do Itamaraty, CEP 70-170-900, Brasília, DF. Senhor Ministro, ao cumprimentá-lo, na qualidade de presidente da Frente Parlamentar Evangélica do Congresso Nacional, solicito informações acerca das providências que vêm sendo tomadas em relação às medidas adotadas pelo presidente da Bolívia, Evo Morales, em relação ao novo Código do Sistema Criminal Boliviano. O texto proposto, que pode ser aprovado em breve e que vem consternando toda a população cristã, não só do país em questão, mas de todo o hemisfério, prevê a criminalização da evangelização com pena de reclusão de 7 a 12 anos de prisão, abre aspas, o recrutamento de pessoas para a participação em organizações religiosas ou de culto, fecha aspas, o que consiste em violação de direitos assegurados internacionalmente como a liberdade religiosa. O Código supracitado também prevê punição à liberdade de imprensa, uma vez que seus artigos 309, 310 e 311, que tratam de injúria e difamação, punem com prisão aquele que fizer denúncias contra o governo ou os políticos bolivianos. Por fim, como cristão, reafirmo o compromisso da Frente Parlamentar Evangélica do Congresso contra a legalização do aborto em quaisquer circunstâncias, já que tal prática viola o direito à vida. Entendemos que o embrião constitui-se ser independente da mulher, de modo que esta não possui direito de dispor sobre ele, que é obra divina. Desde já agradeço e coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimento, respeitosamente, Takayama, presidente da Frente Parlamentar Evangélica, deputado federal PSC-PR. Concluindo, falamos que Jesus tem uma tarefa superior à de Moisés. Jesus tem uma vocação superior à de Moisés. Jesus tem uma missão superior à de Moisés. Jesus tem uma mediação superior à de Moisés. Que Jesus tem uma autoridade superior à de Moisés. Além de administrador, Jesus é construtor. Quem ouve e crê em Jesus é maior que o que ouviu e creu em Moisés. Quem é fiel a Jesus até a morte é maior do que os que foram fiéis a Moisés. Que Jesus tem um discurso superior ao de Moisés. A humilhação de Jesus foi maior que a de Moisés. O exemplo de Jesus é maior que o de Moisés. Além disso, comentamos o novo Código do Sistema Criminal Boliviano que está atribulando os cristãos da Bolívia, como há muito tempo não se via na América Latina. Até aqui, Deus nos abençoe. Amém. E eu vou orar por você. Pai amado e santo, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor,
por esta oportunidade de ministrar, de pregar a Tua palavra. Te louvamos, Senhor, pelos Teus servos que ouvem, especialmente aqueles que ouvem, que assistem, que guardam, meu Senhor, esta palavra até o final. Ó Pai amado, também especialmente queremos Te orar pela Tua igreja, pelos Teus servos que esperam em Ti, que confiam em Ti, que estão na Bolívia. Ó Deus amado, que neste momento, Senhor, o Senhor envie uma onda, meu Senhor, de poder aos Teus servos, uma unção especial, meu Senhor, para que eles não temam, para que creiam no Senhor, para que creiam naquele que os enviou, para que creiam no poder do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus amado e santo, renova as forças, Senhor, dos Teus servos, renova a Tua graça, renova a Tua unção. Ó Deus, opera milagres, Senhor, por meio dos Teus servos. Ó Pai amado, porque nós cremos, como está escrito em Tua palavra, que Deus não se deixa escarnecer. O que o homem semear, isso também ceifará. E também está escrito, aquele que toca num dos meus pequeninos, diz o Senhor, toca nas meninas dos meus olhos. Nós cremos, meu Senhor, que neste momento, Senhor, este levante contra a Tua igreja, este levante contra o Teu povo ali na Bolívia, certamente é um levante contra Ti, e sabemos que essa luta, meu Senhor, não é contra a carne nem contra sangue, é contra principados, contra potestades, contra hostes espirituais das maldades que estão nas regiões celestiais, mas que Tu, meu Senhor, governa sobre tudo isso, mas que Tu, meu Senhor, és poderoso sobre todas essas coisas. Portanto, meu Senhor, edifica os Teus servos, Senhor, fortalece os Teus servos, Senhor, que ali estão nesta hora, dá força, meu Senhor, para que não desistam, meu Senhor, para que proclamem o Teu nome, meu Senhor, que sejam fiéis a Ti até o fim e o Teu nome seja glorificado. Pai, nós esperamos em Ti, nós confiamos em Ti, ó Deus amado, que isso tudo, meu Senhor, seja ainda está em tempo, dessa lei nem entrar em vigor, e se essa for a Tua vontade, meu Senhor, que assim seja. Em qualquer das situações, a honra e a glória será Tua. Abençoa, Senhor, os Teus servos que assistem esta gravação em toda parte do mundo, no Brasil, na Bolívia, na Europa, nos Estados Unidos, na África, em toda parte do mundo, Senhor. Abençoa os Teus servos. Dá, Senhor, da Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Que em nome de Jesus você tenha sido abençoado e abençoada com esse vídeo e que você se inscreva nesse canal, se ainda não o fez, divulgue, curta, compartilhe, comente e clique no gostei. Aquilo que eu falei, se você não tiver tempo de ouvir, não puder ouvir, deixe pelo menos ligado com o volume no ponto mais baixo, que ainda assim você estará colaborando também. No próximo nosso encontro, comentaremos a lição 5. Cristo é superior a Arão e a ordem levítica. Então, até lá, se Deus quiser, em nome de Jesus, amém.